E aí, meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o canal Feroz Nerd e hoje eu vou fazer um review aqui do filme A Resistência, que também é conhecido como Creator, a criação. A mudança do nome desse filme para A Resistência porque a história dele, pelo menos assim no Brasil e tal, esse nome A Resistência cabe mais com a história do que o criador. Esse filme, eu vou dizer aqui que eu não gostei dele, mas muita gente achou que ele fosse a maior revolução de todos os tempos, porque ele tem o mesmo diretor aí de Rogue One, que é o filme aí do Star Wars que o pessoal mais gostou. E também tem um ator aí que é o filho do Denzel Washington. Enfim, nessa história conta sobre um tempo bastante à frente em que a inteligência artificial e o ser humano andam juntos. E ali só que acontece uma explosão nuclear e os Estados Unidos colocam a culpa na inteligência artificial. E eles banem a inteligência artificial do território americano. Porém, no Ocidente, do outro lado do mundo, enfim, não adere a isso. E os Estados Unidos simplesmente chega e eles criam lá uma nave gigante para invadir todos os outros lugares que não tem que tem inteligência artificial, fazendo uma crítica aí com as fases aí de guerras que teve, que os Estados Unidos foi lá interferir em outros lugares por causa de alguma coisa que eles estavam pensando ali ideologicamente, meio que como se fosse uma crítica falando que os Estados Unidos quer ser o dono de tudo, mesmo quando for falar dessa coisa de inteligência artificial e acontecer uma guerra e tal. Na premissa, o personagem principal, ele se infiltra lá nessa cultura para tentar ali ser um espião, mas ele leva essa coisa de espião tão a sério que ela acaba tendo até filho com a mulher que ele tem que espionar. E o filme, então, ele entra em duas histórias. A história em que ele chega lá, os caras lá falando assim, ó, você tem que voltar para a missão lá, nós temos que continuar a guerra, não sei o quê, e sua pessoa aí que você tava... que você teve filho com ela, que estava espionando eles lá, mas acabou tendo filho com a mulher lá, está viva, mostrou ali para ele, e ele olhou aquilo assim, ele já tá todo destruído, porque teve umas guerras lá, ele ficou sem braço, aquela coisa toda. Ele olha para aquilo lá, em vez dele pensar, pô, pode ser uma inteligência artificial que vocês criaram aí, que criou alguma coisa aí que vocês criaram de efeito aí, e fizeram essa pessoa parecer que tá viva, sendo que ele mesmo viu uma nave grandona que os Estados Unidos criou para poder combater outros inteligência artificial e outras pessoas que estão junto com a inteligência artificial. Uma navona grandona explodiu tudo lá e tal. E em vez de desconfiar não, e falar, quer saber? Vou lá. Ou seja, só para ter filme. Então, o filme põe um pouco de suspense para falar quem que é o criador. Ele vai atrás desse criador, ele vai atrás dessa máquina que tá meio que comandando ali as inteligências artificiais e tal. Na hora que ele chega e vê essa máquina, na verdade é uma criança ali com aquela aparência bem infantil, bem bonitinha, e ele não consegue destruir, não consegue executar essa missão. Então o que ele faz? Ele começa a fazer como o filme começa a virar um filme de aventura assim, de perseguição, porque ele pega essa robozinha, né, essa criança robô, e começa perambular lá pela região lá, e os pessoal americano começa a ir atrás dele, e aquela coisa toda, e aquele negócio dele meio que ficar atrás da ex-esposa dele lá, que ele acha que morreu, e aí eles falaram que não morreu, e ele vai atrás dela, essa saga dele ir atrás da ex-esposa dele, que inclusive ela tá grávida, né, aquela coisa toda, fica meio de fundo. E também essa discussão da guerra com a inteligência artificial fica de fundo, e o filme vira como se fosse uma aventurinha, né? Ele, o bonzinho, encobrindo a robozinha, e fica naquilo. E, cara, pra gente conseguir assistir o filme até o final, o filme tem que ter uma premissa que mostra uma coisa que a gente quer ver. E fica entre três coisas, e nenhuma dessas três coisas são desenvolvidas. E o roteiro não faz com que nenhuma dessas três coisas seja uma coisa que a gente fique querendo ver como que vai terminar. Porque é tão clichê,
é tão assim monótono e eles não põem essa coisa que a gente quer ver até o final, o que vai acontecer, se ele vai achar a mulher dele, a gente não tá mais ligando, se ele vai destruir ou não vai conseguir destruir essa robô, a gente não tá ligando, os Estados Unidos, guerra lá com os robôs e tal, a gente não tá mais ligando. E cara, não consegui ver esse filme até o final. Se você viu, comente aí o que você achou dele e tal. Eu não vou conseguir não vou conseguir terminar esse filme porque realmente eu acho que apesar dele ter os efeitos muito bons e ele ter um orçamento baixo, mas que eles conseguiram fazer uns efeitos muito interessantes, eu acho que isso tudo foi desperdiçado. Essa é a minha opinião. Comente aqui, deixe seu like, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!